Algumas pessoas me conhecem há pouco tempo, acabaram de chegar no canal, ou de repente conhecem pelo trabalho com crianças ou com surdos. Algumas pessoas um pouco mais tempo, talvez por ser esposa do Baruch, e algumas pessoas já há bastante tempo. E uma pergunta que sempre chega pra mim é como eu cheguei na televisão, como eu fui parar no Jô Soares. Então hoje eu queria contar um pouquinho mais pra vocês de coisas pessoais que aconteceram na minha vida, num momento muito bacana. E sim, eu já tive os meus 5 minutos de fama. Então, vamos lá? Há mais ou menos, estou com 37 anos, na época eu tinha 19, então, há mais ou menos, quanto tempo? 19 anos atrás, meu Deus, tô ficando velha. Há mais ou menos 19 anos atrás, mês de julho, eu estava em São Paulo dando um curso de Libras, se eu não me engano, no Manda Aqui. E eu lembro que uma das minhas alunas era mãe de um surdo adulto e estava aprendendo Libras. E eu lembro que no final do curso ela falou assim: Rebeca, queria te fazer um pedido, um convite. Pode falar, eu trabalhei por muitos anos na produção do Jô Soares e meu filho é surdo, ele sempre quis assistir uma entrevista, participar ali da plateia, só que eu nunca consegui achar ninguém para interpretar para ele. Você toparia de ir no programa para ficar ali na plateia interpretando para ele, para um amigo? Aí eu falei, claro, topo sim. E aí eu fui, gente, e uma tia minha, tia Márcia, te amo, foi comigo me acompanhar. E logo lá no programa ele tava super feliz, ele levou um amigo também adulto, eu, se eu não me engano era o Douglas e o Rogério. E aí eles estavam lá na plateia, eu interpretando, e logo que começou o programa, o Jô Soares veio falar comigo. E foi algo muito legal, porque o Jô sabe alguns sinais e tal, e ele chegou e fez assim, você... Aí eu olhei assim, ele, muito bonita? Eu falei, não, você falou que você é muito mulher. Ele falou, também. Aí foi super bacana, eu era super novinha. E aí ele, o tempo inteiro ele mexia comigo, dava uma piscadinha, mandava um beijo, foi muito legal. E minha tia espertinha, gente, levou um VHS meu, daqueles bem crentes, sabe? Cantando música em Libras, o cabelão, naquela época eu tinha o cabelo na cintura. E aí, quando acabou o primeiro programa, ela chamou o Jô, apagou o nome dela com saliva, escreveu Jô e falou, dá pra ele o vídeo. Tinha feito uma dedicatória pra ela apagou o nome dela e eu, Jô, fiz um vídeo de música pra surdos e tal, entreguei pra ele e foi só. Daqui a pouco eu vi o vídeo já na mão de outra pessoa da produção, ok. Foi super gostoso o programa, os surdos ficaram felizes, eu fiquei feliz também, por ver aquilo de perto, né, pô, afinal era Jô Soares. E aí eu lembro que uma semana depois eu voltei pra minha cidade, foi muito legal porque vários amigos me viram depois, porque o Jô veio falar comigo e as câmeras mostraram, enfim. Uma semana depois, toco o telefone lá em casa. Rebeca, aqui é da produção do Jô Soares, a gente queria saber se você gostaria de ser entrevistada. Eu, quê? Eu achei que fosse uma pegadinha, sabe? Mas era verdade. Muito legal a forma que aconteceu, eu fiquei super feliz. Eu lembro que eu compartilhei com algumas pessoas, vamos orar para que isso seja uma bênção na sua vida, para que seja muito, muito boa, proveitosa a entrevista. E assim foi, eu orei muito, foi muito bacana, me preparei. E na época, assim como hoje, nós tínhamos um trabalho assistencial a crianças surdas em Marília, crianças e adolescentes. Então eu fiquei doida para falar um pouco sobre isso e contar algumas coisas da minha experiência. Primeiro, a produção liga e faz uma entrevista com você gigante pelo telefone. Então é uma coisa que isso eu nunca comentei, tô contando aqui pra vocês, ó, depois de tanto tempo. E eles perguntam tudo, desde fatos engraçados na sua infância, na sua adolescência, coisas tristes. Tem alguma coisa muito cômica, tem alguma tragédia, tem isso. Então você fica horas contando tudo da sua vida. E quando você chega lá, o Jô já sabe, tá com tudo ali na ficha e dentro do que você falou, ele vai fazendo algumas perguntas. E aí eu lembro que foi muito bacana a forma que a entrevista foi conduzida. Fiquei muito feliz, ele foi muito querido, muito receptivo. Claro que eu estava apreensiva, mas pelo fato de ter nascido na igreja e sempre ter falado, ter ministério, cantar, então não foi assim um bicho de 7 cabeças, né? Aí, conforme ele foi perguntando, a gente foi indo e Deus me deu muita sabedoria também na forma de responder as coisas e até hoje quando eu assisto eu vejo isso, a mão de Deus na minha vida mesmo. E aí eu acabei não falando do trabalho social com as crianças, né? Eu acabei ficando um pouco frustradinha com isso. E eu lembro que fui pra cantar uma música gospel e assim, de última hora eles perguntaram, você poderia cantar o hino nacional pra gente em Libras? Posso, aí eu cantei o hino. Gente, foi algo tão marcante. E naquela época, eu tinha acabado de sair da adolescência, estava cursando o 2º ano de Direito, uma menina super batalhadora, não que eu ainda não seja, mas eu olho para aquela menina, sabe, há 18, 19 anos atrás, eu a acolho com muito carinho. Então, eu tinha ralado muito para aprender Libras, tinha viajado muito, me esforçado demais, e Deus sempre dizia assim que ainda me honraria nacionalmente.
E eu não entendia muito bem como isso ia se passar. E eu lembro que depois que eu acabei de cantar o hino nacional, embora é o hino do nosso país, uma música linda, né? Foi na versão de Sandy Júnior. O Jô ficou em pé, aí eu sentei, ele começou a aplaudir, ele ficou em pé, ele ficou emocionado. E aí a plateia inteira ficou em pé também. Uau, só de falar me emociono. E aí passou um filme na minha cabeça. Eu com 19 anos, desde os 13, sabia Libras. E das dificuldades que eu passei com as crianças, com os surdos, em aprender, em me dedicar, em morar em Marília, que era longe de tudo. E foi assim como um presente de Deus, e acabou que aquele hino virou como se fosse um tributo a ele. E a entrevista no Jô era um programa muito seletivo, onde formadores de opinião, jornalistas, imprensa assistia. E aquela participação me abriu grandes portas. Então naquele dia eu confesso que eu saí assim, eu queria ter falado um pouco mais do meu trabalho assistencial, queria ter falado, cantado de repente uma outra música, mas foi exatamente do jeito que Deus queria que fosse, porque aquilo me abriu portas gigantes. Eu creio que cerca de 2, 3 anos depois eu viajei o Brasil inteiro, cantando em aberturas de conferências, congressos empresariais, congressos educacionais, apenas cantando o hino nacional. Isso trouxe uma maior visibilidade ao meu trabalho assistencial também, pessoas começaram a ajudar, outras instituições começaram a nos ajudar, e foi lindo. Então nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente pensa que é, e da onde a gente menos espera, Deus transforma aquilo numa bênção. Depois daquilo ali eu fui na Xuxa 2 vezes, na Hebe, fiz a abertura da Copa no Fantástico, meu Deus, Gente Inocente, foram vários programas, Eliana, não sei, foram muitos programas mesmo. Mas foi muito precioso, e eu vejo assim essa participação no Jô Soares como um divisor de águas na minha vida, um novo tempo. A partir dali muitas portas se abriram, e eu acredito que Deus usou o Jô para isso. E foi depois dessa época também que eu me reaproximei do Baruch, e meses depois a gente começou a namorar. Enfim, gente, a vida da gente é assim, a gente não espera. Eu nunca tinha imaginado que um dia eu fosse pra TV e que algo tão louco aconteceria. Eu lembro que no dia seguinte, assim, da entrevista, que deve ter acabado quase 1h30, 2 da manhã, a gente começou a receber ligações. No dia seguinte, eu e minha mãe, a gente não aguentava mais falar no telefone, a vizinha precisou ajudar a gente. Instalamos uma outra linha de telefone em casa, foram mais de 300 ligações em um dia, vários eventos surgindo. E só uma curiosidade, um dos primeiros lugares que me chamaram para cantar alguma coisa em Libras depois disso foi uma universidade no Rio de Janeiro, não vou falar o nome, e eles queriam falar comigo, e eu estava na rua, mas a gente queria falar com ela. Tem um celular? Não tem. Aí, quanto ela cobra para cantar? Minha mãe, meu Deus, mas eu não sei. Mas e agora, quanto ela pode cobrar para vir aqui na universidade e tal? Eu não sei. Tá bom, então o cachê dela pode ser um celular? O meu primeiro cachê, gente, foi um celular, e no fim de semana seguinte eu estava nessa universidade no Rio cantando, e desde então eu nunca mais parei. Então eu sou muito grata a Deus pela vida do Jô, por tudo que eu vivi na TV. Foi 5 minutos de fama? Não, tem sido bem mais que isso, porque aquilo repercutiu muita coisa boa na minha vida, e eu lembro disso com muita gratidão, e foi muito gostoso dividir isso com vocês. Espero que tenham gostado, compartilhe com todo mundo que você puder, e é isso, esteja pronto. A gente nunca sabe quando Deus vai abrir uma porta. Saiba entrar e saiba aproveitar essa oportunidade. Beijo, até quarta que vem com um novo vídeo. Tchau!